Boa tarde, 1h34 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gazeta Entrevista. Você que estava acompanhando o Astério Moreira e a equipe do Gazeta Alerta, agora você está com o Gazeta Entrevista, já pode acompanhar o programa pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. E eu peço a sua participação hoje. Nos dois primeiros blocos do programa, eu vou conversar com o diretor-geral do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, o Mário Sandro Martins. Está sob a responsabilidade dele, coordenação dele, todo o trabalho de uma equipe responsável, por exemplo, pela identificação dos corpos das vítimas desse acidente trágico, acidente aéreo ocorrido essa semana, não é? Então, das 12 vítimas, 6 já foram identificadas, não é isso? Inclusive, 5 já foram para Eirunepé, saíram hoje. Enfim, que trabalho é esse, hein? Nesses momentos de aperreio, que nós percebemos a importância de nós termos uma polícia técnica bem estruturada, não é? Perceba a dificuldade, o grau de dificuldade de realizar esse trabalho em uma capital. Agora você imagina como é que há necessidade de uma estrutura como essa, ou algo semelhante, em algumas regiões, em alguns municípios do nosso estado, não é? Como é que está sendo planejado isso? Que demandas que o Sandro já passou para a Direção-Geral de Polícia Civil, porque é preciso ter digamos assim, uma postura, um comportamento na gestão estratégico, né? O que nós estamos fazendo hoje, decidindo hoje, que vai impactar na gestão daqui a algum tempo. Então a gente precisa saber disso, né? E efetivamente a gente precisa entender melhor um pouco esse trabalho da polícia técnica, que é sempre um pouquinho mais complicado. São policiais, são médicos, pessoas que desvendam situações, descobrem coisas, fazendo análises de alguns instrumentos que a gente nem imagina, não é? E o trabalho deles é fundamental para que você tenha um inquérito um pouco mais robusto, com um pouco mais de coesão, com provas mais evidentes, não é? De maneira que o juiz, na hora que for bater o martelo, bata o martelo tendo um inquérito bem construído, não é? Um documento, um caderno policial, para usar uma expressão aí da rapaziada da polícia, um caderno policial, digamos, mais correto, tá bom? Então, eu peço a sua participação aqui, é importante você colocar o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro, tá bom? Mas antes de chamar o Sandro, eu tenho um recado, principalmente para você, que quer sair do aluguel ou fazer um bom investimento. A Hiper Empreendimentos está com ótimas opções nos bairros monitorados. Uma inovação, com a estrutura de um condomínio fechado, mas sem pagar o condomínio, com pista de playground, bitênis e outros benefícios. Aproveite para comprar agora, que enquanto estão em lançamento, né, porque fica com preço menor. Para mais informações, o telefone é o 3214 1000. 3214 1000. IP, 45 anos, apaixonada por você e por Rio Branco. Vamos lá? Tá certo, vamos ver. 1h38 no Acre. Deixa eu aqui cumprimentar o Mário Sandro Martins, perito criminal e diretor-geral do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil. Sandro, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, agradeço o convite. Estamos aqui à disposição para esclarecer e informar a sociedade sobre esse evento tão trágico que aconteceu no último domingo aqui na nossa cidade. Bom, primeiro que eu acho que é importante você pontuar para nós, como é que está a fotografia hoje? Vocês foram 12 vítimas, é isso? 12 vítimas. Como é que está o trabalho de vocês até agora? Que tamanho que tem? Então, a partir do momento em que ocorreu, né, o acidente, a polícia foi acionada, perícia criminal, Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, e a partir daí nós começamos a fazer um trabalho
intenso em volta do caso. O caso merecia isso, né? Nós classificamos esse tipo de evento como desastre de massa, né? Desastre de massa, esse é o termo. Quando há um número de vítima grande, né? Não convencional. E aí nós, então, montamos toda uma equipe. Qual o tamanho da tua equipe? No dia que fomos acionados, nós mobilizamos 20 profissionais, entre peritos criminais, perito médico legista, auxiliar de necrópsia, os agentes de polícia que trabalham conosco, e nós fomos para o local. E nós fomos no local, chegamos por volta, né, fomos acionados às 7h40, logo depois, 8h30, aproximadamente, chegamos no local e ficamos lá até aproximadamente às 15 horas, onde foi feito todo o levantamento do local. O Corpo de Bombeiros estava, né, debelando fogo ainda, muito fogo, e após da extinção de fogo, aí entra, né, a perícia criminal. Juntamente com o bombeiro foi removido todos os corpos, né, e no local individualizamos cada vestígio, né, identificamos, dali removemos para o Instituto Médico Legal. A partir daí, vai se proceder uma análise mais técnica, né, em cima desses vestígios, em cima desses corpos, para podermos, então, ver a possibilidade de identificação. Das 12 vítimas, quantas vocês conseguiram identificar até agora? Então, oficialmente, nós temos 6 vítimas identificadas, né? A princípio, a nossa preocupação pelo estado de degradação que havia devido ao fogo, né? Há muito tempo exposto a uma temperatura altíssima, né? A degradação desses corpos, a nossa preocupação é não poder identificar por métodos convencionais. Métodos convencionais, entenda-se arcada dentária, digital. Exato. Você não tem como fazer isso, ou teve? Teve. A princípio, a gente tinha essa dificuldade. Nós temos 3 técnicas primárias, né, e principais na identificação humana forense criminal, nesses casos de desastre de morte. A impressão digital... É a mais básica. A arcada dentária e o DNA. Pelo Estado, nós já eliminamos a impressão digital, porque não havia mais. Não tinha condição. Nós, em primeiro momento, nós víamos que o DNA seria o meio, né, para identificarmos, o que levaria mais tempo. Não poderíamos estimar um tempo para identificar essas vítimas. Mas com o estudo, o Instituto Legal, eu quero aqui exaltar o trabalho intenso do Dr. Ítalo, que é o nosso diretor do Instituto Médico Legal, que está à frente, está trabalhando desde domingo, né, no estresse, no cansaço, mas querendo dar essa resposta para os parentes, para os familiares que estão esperando, né, os corpos para velar. Começou-se então o trabalho, e aí também nós convidamos um cirurgião dentista, né, de Erunepé, não? Ele do veio? Envira. Do Envira? Para montar essa equipe, né, na liderança do Dr. Ítalo. Ele trouxe o histórico. O histórico, que são os pessoas. prontuários, né, as radiografias, que toda comparação para identificação humana necessita de algo para você ter uma referência. O DNA é uma comparação, né, a impressão digital é uma comparação e a arcada dentária também é uma comparação. As pessoas em vida que foram, né, num consultório odontológico, quando faz o tratamento, fica ali o prontuário clínico, a radiografia, e com esse prontuário, essa documentação, você pega a arcada dentária da vítima e faz a comparação, né, de pontos específicos. Né? Existe um método, né? Existe uma metodologia. Uma metodologia, uma técnica específica que esse especialista usa para fazer o confronto. Porque, assim como o DNA que é específico de cada ser humano, né, a impressão digital também é única, também a arcada dentária é única para cada ser humano. Então, através disso, fazemos a comparação. Então, quando foi feito um estudo mais detalhado desses corpos, chegou-se à conclusão que poderíamos identificar por meio da arcada dentária. Opa, já foi um alívio, porque a imprensa noticiou, olha, vai ser por DNA. Mas o que você está trazendo aqui agora é de que, bom, deu para fazer por arcada dentária pelo menos em 6 pessoas. Em 6 pessoas. Essa foi tipo assim, excelente novidade, porque nós, como técnicos,
como peritos, vamos usar até, mas nós temos essa preocupação com a dor da família e liberar esses corpos. Então conseguimos, por essa técnica, a identificação de 12 vítimas e estamos ainda nessas 6 trabalhando para tentarmos identificar por esse método ainda algumas, se possível. Né? Peraí, você falou que identificou as 12, mas você se enganou. Das 12 você identificou 6. Não, identificamos 6 pelo método pelo método da arcada. É. E os 6 restantes nós estamos trabalhando para ver se, por essa técnica ainda do exame da arcada dentária, conseguimos identificar mais algumas. Mas o fato é que, pelo que nós estamos vendo, algumas vítimas vão ser somente identificadas pelo DNA. Pelo DNA. Agora, chegou num ponto da conversa que eu acho importante você explicar. Para nós que não entendemos de direito, é muito simples. Ora, me diga aqui a lista das pessoas que estavam no avião. Está aqui a lista. João, Francisco, Manuel, está aqui. O avião caiu, não sobrou ninguém. Meu amigo, por que eu tenho que identificar... Você é obrigado legalmente, a lei lhe obriga a você fazer a identificação? Tem que ser feito. Existe uma obrigação legal. Uma obrigação legal para você individualizar as pessoas. Tanto que cada cidadão tem uma RG, né? Certo. Os seus dados ali para comprovar quem é ele. E com essa identificação, você realiza todos os atos, né? Da vida, né, civil, né, de uma pessoa. Então ele vai identificar que é ele vai poder realizar então todos os atos da vida, né, civil, se responsabilizando civil e criminalmente pelos seus atos. Então, por isso que existe a obrigação legal de você individualizar uma vítima, né, mesmo que ela faleceu, mas ela tem as implicações legais para o futuro, porque você está tratando de uma pessoa que tem todo um envolvimento social, né? Legal, familiar, patrimônio, enfim, tudo isso. Então, nós temos que identificar. Então, as 12 vítimas ali, como que nós não podemos chegar e entregar um corpo para a família simplesmente com elementos fracos, né? Que não afirme categoricamente, cientificamente, que se trata do fulano de tal. Então, aí você já chega num aspecto da discussão de ordem ética e moral, né? Que aí a polícia não pode entregar um resto mortal, é isso? É um corpo, né, da vítima. Não pode dar à família um corpo que não seja o doente querido, né? Exatamente. Aí nós temos um problema de natureza moral. Exato. Né? O problema de caráter de natureza legal e moral, ético e moral. Porque se você dá um corpo ou até restos mortais dizendo que é de tal pessoa, isso pode ser, o dano pode ser muito maior. Primeiro, a questão emocional, futuramente descobrir que não é. Se há algum questionamento. Nossa, isso né? é muito grave. Aquele tempo todo, fez todo esse, o sepultamento, a homenagem, né? O rito, né? E aí no final disse, não é. Tá lá, vai descobrir onde é que está dentro dessas 12. Então, essa é a nossa preocupação. É por isso que o exame técnico científico é necessário para que nós possamos identificar, né? E de forma legal e dizer, é o fulano de tal. O Laércio, nós temos condições de colocar, não sei se enquanto eu estava conversando com ele você inseriu algumas imagens, mas se você colocar as imagens do acidente especificamente, eu queria só tirar aqui uma dúvida a respeito do trabalho da polícia técnica, porque, olha, não teve uma época que, olha aí, ali, nesse momento aí, certamente, os corpos já não estavam mais aí, não é? Mas, primeiro, o próprio, não sei, o Sandro pode me tirar essa dúvida, o trabalho dos bombeiros, utilizando aqueles instrumentos, aqueles produtos químicos para conter as chamas, resolve o trabalho dos bombeiros, mas eu imagino que dificulta o seu, né? Porque
aqueles produtos químicos usados ali devem dificultar muito o trabalho da polícia técnica, mas tem que ser feito. Bom, você imagina um corpo diante de uma cena como essa, né? Ô Sandro, e o que eu quero dizer? Aqui no Acre, não houve um tempo em que nós fazíamos essa identificação pelo DNA? Isso não era possível aqui ou não? Nunca foi? Nunca foi possível? Não, estou lhe perguntando. Eu me lembro de ter feito reportagens já falando a respeito de um equipamento super caro, etc. Sim, mas essa identificação vai ser feita aqui. Ah, não vai ser possível, não preciso levar para fora. Hoje, a Polícia Civil, através do Departamento de Polícia Técnica Científica, tem um laboratório de genética exatamente. há anos, em que todas essas análises vão ser feitas aqui. Isso é uma evolução muito grande, né? Um trabalho, diminuição de custos, de tempo, né? Porque nós temos, inclusive, peritos, né? Com toda essa expertise, Exato. no nosso laboratório de genética forense aqui, que fica no Instituto de Análise Forense. Então, essas amostras vão ser analisadas aqui. Nós já temos expedição de muitos laudos nessa área de genética, né? E descobrimos fizemos casos assim já de alto nível, né? Você identificar, por exemplo, pelo DNA, que a gente chama assim o DNA de contato. Ou seja, eu peguei nessa mesa e deixei meu rastro aqui. Aí vem a coleta, laboratório de genética aqui, através do nosso perito, conseguiu já o perfil genético que a gente chama, que é o DNA, de uma amostra assim. Olhe a complexidade não é fácil. De uma amostra. Com relação à questão desses interferentes, né, na cena do crime, ou né, cena, né, de morte. Mas no caso uma interferência legal, né? Legal. Aí é necessário, né? Até porque senão a perícia não adentra. Com certeza. Claro, essa é a complicação de um local de crime, né? Ou de um local de morte violenta que a gente chama aí, né? Aí no acidente. É porque a necessidade de fazer essas interferências, por exemplo, esse pó químico, né? Isso tudo é um elemento a mais que agrava, por exemplo, na extração do DNA. Porque você pega um corpo degradado, misturado com esses pós que são corrosivos, e tudo isso dificulta a extração do DNA. É por isso que a técnica do DNA forense, que a gente chama, que é na área criminal, é uma técnica que evoluiu muito. Então hoje, mesmo com essas interferências, você consegue, com muito trabalho ainda, extrair o DNA de amostra bem degradada. Só que a amostra ela é uma incógnita, porque você vê uma amostra e você só vai perceber se realmente a amostra vai ter resultado depois que você faz todo o processo de extração. E às vezes você chega no final, não extrai nenhum perfil. Você tem que retornar, você tem que estudar outro método. Por isso que, quando da identificação pelo DNA, nós não podemos dizer uma data, é daqui 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias. Ou seja, vai depender de cada caso, de cada amostra. Muito interessante isso. Bom saber disso aí. Por isso que eu fiquei na dúvida se nós tínhamos andado para trás, porque eu me lembro dessa estrutura, desse investimento, e aí a preocupação em relação à data, ao tempo, vai demorar mais. Aí eu fiquei imaginando que nós teríamos que mandar as amostras para fora. As coisas vão... Quer dizer que mesmo aqui ainda é uma incógnita saber quando. O prazo. O prazo. O fato é que nós, diante desse evento, foi determinação do nosso delegado-geral, doutor Henrique, governo do Estado, que nós focássemos todo o esforço nesse caso. Então deixamos as coisas de lado, mais secundárias, e estamos com a equipe voltada para isso. Nós temos uma equipe, porque quando acontece um evento desse, nós atuamos em várias frentes. Então vai para o local quem? Os peritos criminais, os peritos médico-legistas também, o doutor Ito esteve presente porque é uma ação que precisa, eu estava lá também. E aí, os peritos criminais, eles fazem o levantamento de local, os vestígios, né? Tudo aquilo que é preciso para você montar a dinâmica do evento. Esses corpos são removidos para o ML, aí à frente da identificação, do exame cadavérico, né? Para dizer a causa da morte, quando possível, e a identificação humana. Muito bom. Ô, Sandro, vamos fazer um intervalo, que é muito interessante ver como que o papo, né,
e relacionado à polícia, conquista esse grau de discussão, né? Você vê que é algo que a gente pensa que nem faz parte da rotina do trabalho do policial acreano, e faz parte sim. Isso demonstra como que a nossa Polícia Civil, isso é fruto de muito investimento, isso não é coisa de agora, né? Isso é fruto de anos e anos de investimento para nós termos uma conversa com essa linha de argumentação. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.